Os franceses vão às urnas nas últimas horas da votação para o segundo turno das eleições parlamentares. A disputa que foi antecipada pelo presidente Emmanuel Macron depois que o partido dele foi derrotado pela ultradireita nas eleições para o Parlamento Europeu. Atenção, vamos ao vivo então, com a Priscila Asbeck para a gente poder compreender a movimentação aqui neste momento. Últimas horas das urnas abertas por aí, Asbeck. Exatamente, Elisa. Faltam 3 horas exatamente nesse momento para que as eleições se encerrem nos grandes locais de votação. Lembrando que em algumas cidades menores as votações se encerram às 18 horas, portanto daqui 1 hora. Aqui em Paris as votações se encerram às 8 horas. É o caso, por exemplo, desse local de votação aqui, que é a subprefeitura do 6e arrondissement, ou seja, do 6º arrondissement, que é uma região que fica ali em Saint-Germain-des-Prés, uma região conhecida aí dos parisienses, também de alguns turistas quando visitam a cidade. Falando sobre as perspectivas daqui para frente, Elisa, há uma perspectiva, isso segundo as pesquisas, de vitória da ultradireita, do Reunião Nacional de Marine Le Pen. Segundo a última pesquisa publicada na sexta-feira, eles devem ficar com 205 assentos na Assembleia, entre 175 e 205. Em segundo lugar, deve ficar a coalizão de esquerda, Nova Frente Popular, com 145 a 175 cadeiras. E o campo centrista de Emmanuel Macron deve ficar com 118 a 148 assentos. Por causa dessas perspectivas é que se diz que a ultradireita deve ser a grande vitoriosa dessas eleições, já que o grupo de Marine Le Pen, a coalizão de Marine Le Pen, tinha 88 cadeiras na Assembleia Nacional, portanto deve mais do que dobrar o número de assentos. E também se diz que o grande derrotado deve ser o campo centrista de Emmanuel Macron, do presidente, que tomou essa decisão inesperada de dissolver a Assembleia Nacional e convocar as eleições legislativas antecipadas, que aconteceriam só em 2027, junto com as eleições presidenciais, mas foram antecipadas. Macron deve perder metade dos seus assentos na Assembleia Nacional, ele que tinha 245 assentos e agora, então, segundo as pesquisas, deve ficar com um pouco menos de metade disso, com algo entre 118 a 148 assentos, portanto, grande derrotado dessas eleições. É por isso também que dizem que essa estratégia dele de dissolver a Assembleia Nacional depois do resultado das eleições europeias, no dia 9 de junho, de derrota do seu partido, foi um tiro no pé. Ele esperava tentar retomar uma maioria na Assembleia, mas o que aconteceu foi que ele teve uma redução, então, e deve ter muito provavelmente uma redução dos assentos na Assembleia Nacional. E aí, Elise, o que acontece daqui para frente é que alguns cenários são possíveis. O cenário mais claro seria um cenário em que o Reunião Nacional, que está na frente das pesquisas, fica com a maioria absoluta dos assentos na Assembleia Nacional, com mais de 289 cadeiras. E nesse caso, o partido já disse que deve indicar Jordan Bardella, de 28 anos, para ser o primeiro-ministro. Aqui na França, o primeiro-ministro precisa refletir a maioria na Assembleia. Tem um outro cenário que é possível, que é o Reunião Nacional não consegue a maioria absoluta, é o que apontam as pesquisas nesse momento, mas faz uma aliança com a direita tradicional, com os republicanos, e com isso consegue a maioria. Só que o Reunião Nacional já disse que nesse caso, se não tiver a maioria absoluta, não vai indicar um primeiro-ministro, porque aí eles temem que os outros grupos façam a chamada moção de censura. Eles conseguiriam uma maioria para retirar o indicado a primeiro-ministro do cargo. Esse é um segundo cenário. Um terceiro cenário seria um cenário em que centro e esquerda se aliam, conseguem a maioria e têm a prerrogativa para indicar um primeiro-ministro, e aí vai ser um governo cheio de negociações, já que o centro e a esquerda tradicionalmente têm opiniões distintas e votam de maneiras diferentes em vários projetos. Então seria uma ampla negociação para ver quem seria o primeiro-ministro, quais projetos poderiam ir adiante. E uma quarta opção seria a opção em que não há nenhuma maioria absoluta, nenhum partido consegue fazer uma coalizão, e nesse caso o que os especialistas dizem é que poderia ser formado um governo técnico, ou seja, seria indicado uma pessoa conhecida, um funcionário de Estado, para o cargo de primeiro-ministro, uma pessoa apolítica, e esse seria um governo técnico. Isso já aconteceu em alguns países, como por exemplo na Itália e na Bélgica, mas a diferença é que aqui na França, a Quinta República Francesa, ela é muito calcada numa formação política. Então, no caso de um governo técnico, também poderia haver uma moção de censura para retirar esse primeiro-ministro se alguns partidos se aliassem. É por isso, Elisa,
Elisa, que o que os especialistas dizem é que existem dois cenários aqui principais. Um, de uma coabitação, ou seja, de um governo formado pelo presidente Emmanuel Macron e um primeiro-ministro do Reunião Nacional, que teriam vários embates para ver quem teria mais prerrogativa de indicar ministros, de fazer projetos, por exemplo, que seria, e já é considerada o que seria a coabitação mais difícil da Quinta República. Já foram 3 coabitações na Quinta República, isso desde 1958. Essa seria considerada a mais difícil, a mais frontal, com mais embates. E um outro cenário é esse cenário em que as alianças se formam, mas não se sabe exatamente se essas alianças teriam maioria absoluta ou não. Por isso é um cenário muito forte de incerteza. É por isso que alguns também já dizem que a França ela pode entrar em uma nova era política, e essa nova era política pode incluir, inclusive, uma assembleia paralisada em que nenhum partido, nenhuma aliança consegue a maioria e não consegue fazer os projetos passarem. Ficam grupos de minorias tentando fazer projetos avançarem sem conseguir uma Assembleia Nacional paralisada. Para finalizar, a França só pode, e o presidente só pode dissolver a Assembleia novamente daqui a 1 ano. Então, essa incerteza e essa instabilidade, nesse caso de nenhum partido conseguir uma maioria absoluta, poderia durar pelo período de 1 ano. Então, é por isso que alguns já dizem que a França pode, inclusive, se tornar ingovernável durante o período do próximo ano, se essa conjectura se concretizar. Então, muitas incertezas aqui. Eu conversei com algumas pessoas, Elisa, e os próprios eleitores, eles falam que não sabem o que vai acontecer. Alguns estão bem chateados, digamos assim, com o presidente Emmanuel Macron por ter feito essa dissolução nesse momento. Eles falam, a eleição europeia, derrota na eleição europeia é uma coisa, ele não devia ter dissolvido a Assembleia aqui na França e causado toda essa turbulência. Eu volto com você. Turbulência, essa é uma boa definição, hein, Priscila Asbeck? Você tem uma parte da sociedade felizérrima com o que está acontecendo, mudança, chegando ali um novo olhar para a política, e uma outra parte que está bastante numa ressaca estranha neste dia, né, diante da expectativa ali para uma vitória de um lado político com o qual eles não concordam. Eleição que não tem o voto obrigatório, a Asbeck já explicou para a gente. Daqui a pouco a gente vai conversar de novo e tirar mais dúvidas curiosas aqui com a Priscila Asbeck. Obrigada, minha querida. Já já a gente conversa de novo.